Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões do caderno 2 da segunda fase da terceira Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova de 60 questões começou com uma questão bem simplesinha, só para ver se a pessoa está à vontade, né, com as diferenças entre sistema nervoso simpático e parasimpático. Então ela pergunta aqui, na reação de luta e fuga, sistema nervoso autônomo simpático, você espera diminuição do peristaltismo, né? Então isso aqui estaria errado, né? As funções digestivas vão diminuir. Dilatação da pupila, hiperglicemia, taquicardia, essas três estariam corretas. Portanto, 2, 3 e 4, letra C. Para as questões 2 e 3, né, a gente vai ter um textinho aqui falando sobre tecido muscular, né? Musculatura esquelética, fibras de contração lenta e contração rápida. Interessante dar uma olhada nisso. 2. As principais diferenças existentes entre essas fibras de contração rápida e lenta são, no caso vai ser aqui, pensando metabolicamente, né, a quantidade de mioglobina e mitocôndrias em cada uma delas. Então, nas fibras de contração lenta, que é aquele músculo de resistência, né, de exercícios de resistência, né, correr, por exemplo, longas distâncias, você vai precisar de um metabolismo aeróbico mais robusto, né, portanto, mais mioglobina e mais mitocôndrias para fazer essa questão metabólica. Questão número 3. Sabemos que os atletas de diferentes esportes possuem diferentes proporções dessas fibras musculares, né? Então, dependendo do esporte, do exercício que você pratica, você pode ter mais fibras lentas ou rápidas em determinada parte da musculatura. A melhor afirmativa que ilustra essa comparação seria a de que corredores de 100 metros rasos devem possuir mais fibras rápidas, porque os 100 metros rasos é um esporte, né, de disparo, né? Não é uma coisa de resistência, é uma coisa assim. E como dura pouco tempo, ele não precisa realmente assim de um metabolismo aeróbico muito robusto, né? Ele apenas precisa de força muscular para dar aquele disparo. E enfim. Pessoas que fazem halterofilia também, né, levantamento de peso, também é a mesma coisa, mais fibras rápidas do que lentas. Agora, se você vai correr uma maratona e você vai ficar tipo horas correndo, você vai precisar de uma musculatura de fibras de contração lenta mais desenvolvidas. Para as questões 4 a 6, tem esse texto aqui de um texto mais ou menos longo, né? Falando sobre terapia celular, né? A terapia celular sendo utilizada ali para tentar reverter quadros de diabetes mellitus tipo 1. Questão 4. Pacientes diabéticos possuem alteração em muitos processos metabólicos, em especial no hepatócito e nos adipócitos, né? Analise os processos abaixo, então aqui teria alguns processos, né, bioquímicos que estariam acontecendo nessas células. Dos processos supracitados, aqueles que se mostram acentuados nos diabéticos seriam. Então, assim, você espera que tenha alteração em todos eles, né? Mas você esperaria que tivesse acentuado aqueles que quebram. Por quê? Porque a célula, nesses quadros de diabetes onde existe resistência à insulina, a célula ela interpreta aquilo como sendo como se você estivesse com baixa glicemia, né? Com a glicose baixa no sangue, porque mas não tá, né? Porque ela não tá recebendo a glicose, então ela interpreta como se tivesse baixa glicemia e o sistema ativa, né? Quebra de polissacarídeos, de glicogênio, né? De outras moléculas energéticas também para suprir o corpo com glicose. Só que a pessoa tem a glicose tá normal no sangue, só que não tá entrando na célula. Mas enfim, ativa, né? As vias como, por exemplo, gliconeogênese, né? A lipólise, a quebra da gordura para tirar, né, açúcar dali. E glicogenólise, a quebra do glicogênio, né? Os processos de construção de moléculas, né, como por exemplo lipidogênese e glicogenogênese, eles seriam inibidos nesse caso. Questão 5. É muito comum que pacientes diabéticos manifestem, além das disfunções pancreáticas, problemas renais graves. Isso se deve principalmente ao aumento da formação urinária em função do aumento da pressão osmótica da urina por conta do acúmulo da glicose, né, do aumento da glicemia, o acúmulo da glicose levando a esse aumento da pressão osmótica e aumento também da formação urinária, sobrecarregando os rins, né, de trabalho, portanto eles também têm ali problemas. A questão 6 pede para a gente analisar afirmativas, então, 1. A mitocôndria absorve a glicose. Aqui você já pode parar de ler, porque não, a mitocôndria não absorve a glicose. A glicose ela é processada na glicólise, dando origem a duas moléculas de piruvato. O piruvato sim entra na mitocôndria e vai ser ali oxidado, né, em acetil-CoA, dando início ao ciclo de Krebs. 2. Uma pessoa com baixa glicemia, baixa glicêmica, apresenta sonolência, queda de pressão, graças à diminuição do metabolismo energético. Isso aqui faz sentido. 3. Hormônios como glucagon, epinefrina e cortisona são hiperglicêmicos. São, portanto, 2 e 3 aparentemente corretos. 7. O uso do biodiesel proveniente da mamona, o biocombustível, né? Têm sido preconizados como forma alternativa de fonte energética. O uso desses combustíveis, assim, eles não resolvem o problema, né? Eles não acabam com o problema, mas eles evitam o agravamento do efeito estufa, porque, né, a planta vai fazer a fotossíntese, vai tirar CO2 da atmosfera, e esse CO2, eventualmente, quando ele voltar, ele foi, né, tem essa coisa, né? A planta tira o CO2 e depois devolve, mas tem essa coisa renovável, né? Essa coisa sustentável. Diferente de você pegar um petróleo, por exemplo, que está lá no fundo, né? Enfim, formando aqueles depósitos há milhões de anos, e de repente você pega todo aquele carbono que está lá imobilizado e joga na atmosfera, né, em grandes quantidades. Enfim.
Questão 8. O uso de combustíveis fósseis também desprende para a atmosfera grande quantidade de óxidos de nitrogênio e enxofre. Aqui a gente já pensa em chuva ácida, né? Analise os impactos abaixo. Degradação de estruturas calcárias. A chuva ácida pode provocar isso, né? Acidificação dos solos. A chuva ácida pode provocar. Mortalidade de predadores de topo de cadeia alimentar. Pode acontecer. Desfoliação de árvores. Pode acontecer também. Portanto, são consequências diretas desse problema. Ali, o único que não era direto era a morte dos predadores de topo de cadeia, né? Seria uma consequência, até poderia acontecer, mas de forma indireta. Portanto, aqui seria 1, 2 e 4, né? Só pularia 3 ali. Questão 9. Analise as seguintes estruturas e processos. Dos itens listados acima podem ser encontrados em células procariontes e eucariontes. Quais seriam comuns, então? Envelope nuclear é apenas em procariontes, ribossomos em ambos, introns apenas em eucariontes, síntese de ATP em ambos, membrana celular em ambos, DNA polimerase em ambos, elementos de citoesqueleto apenas em eucariontes, RNA 18S apenas em eucariontes. Portanto, ao que tudo indica seria a letra D, porém nós temos duas letras D, portanto eu não sei o que fazer aqui. Questão 10. Qual das seguintes fibras se liga ao sítio citoplasmático das junções aderentes da matriz celular adesão focal? Complicadinho isso aqui, né? É a actina, né? Fibras de proteína actina. Sobre esse tema, estudar a estrutura de junções aderentes é bem interessante, né? Tem bastante material na internet, eu vou colocar um link para esses slides aqui, que fala bastante sobre isso. Tá aqui um esqueminha, né? Uma imagem das adesões focais ali. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Onde ele coloca aqui, né? Os filamentos de actina aqui ligados, né? Toda a estrutura aqui da junção, né? Aqui um meio, a matriz extracelular, né? Aqui, portanto, o meio intracelular, formando ali todas aquelas as integrinas, membrana plasmática. É bem complicado, né? Mas essa imagem aqui, ela dá uma resumida legal. Vou deixar como recomendação também a leitura do capítulo 19 do livro Biologia Molecular da Célula, As Células em seu Contexto Social, parte 5, né? Junções celulares e matriz extracelular. É um capítulo bem denso, é para aquele pessoal realmente que está querendo ir para ganhar medalha de ouro. Dá uma lida nessas coisas bem assim, mais específicas, que é para ter um repertório maior, né? A edição que eu uso é essa aqui, Biologia Molecular da Célula, sexta edição. Tem PDF aí na internet, quem procurar direitinho acha. Questão 11. Poros nucleares não permitem a passagem de... Bom, o núcleo da célula, né, a carioteca, vai ter ali regiões, né, onde ela vai ter poros, e esses poros servem ali como via de passagem para diversas substâncias, né, moléculas, para dentro ou para fora do núcleo. Mas eles não permitem a passagem de RNA para dentro e cromossomos para fora. O RNA ele sai pelos poros, então assim, ele pode passar pelos poros, mas ele precisa de uma sinalização para sair do núcleo, né? E uma vez que ele sai, ele vai ser ou lido para traduzir, né, numa proteína, ou vai ser um RNA mensageiro, um RNA transportador, né, ou um RNA ribossomal. Ele vai ter a utilidade dele no citoplasma, no citossol, e ele não teria por que voltar para o núcleo. Então assim, acredito que essa sinalização não exista, né? Ele nem teria por que voltar para o núcleo. E enfatizo aqui, é possível a passagem, né, de moléculas para um lado e para o outro dos poros, desde que haja sinalização para isso. Tanto que diversos vírus que entram, né, e misturam, né, o genoma deles no genoma do hospedeiro, acontece na gente também, por exemplo, ele consegue, de alguma forma, burlar, né, essa situação e colocar nela. Ele é como se ele falsificasse um crachá, né, e ele consegue ter acesso ao núcleo. Claro que eu tô falando aqui de uma maneira, né, bem... Enfim, não levem isso a sério, mas mais ou menos isso. Então, assim, é possível, claro, passar ácidos nucleicos pelos poros nucleares, desde que haja sinalização. 12. A atividade dos lisossomos é regulada pelo pH lisossomal, né? As enzimas lisossomais elas precisam estar num pH ácido, geralmente ali por volta, não sei, de 5 talvez, né? E os lisossomos eles fazem, né, transporte de prótons para dentro, justamente para manter essa acidez, para que as enzimas dele possam atuar. 13. Qual dos seguintes não é uma proteína integral de membrana? Bom, o carreador de glicose são proteínas, né? O glúten, por exemplo, né? Os transportadores de glicose são proteínas integrais. Canal de íons de sódio são. Receptores de membrana podem ser. Carreador de ureia, os ureatransporters, né? Os transportadores de ureia são proteínas integrais. E bomba de sódio e potássio também. Eu não sei o que fazer com essa questão porque, para mim, pelo que eu sei, né? Posso estar errado em algum nível aqui, posso ter interpretado errado, mas para mim todos eles são proteínas integrais de membrana. Especificamente aqui porque o gabarito colocou que era a letra D, né? Durante algum tempo, eu não sei assim o quanto no tempo a gente teria que voltar, né? Mas durante muito tempo foi ensinado e dito que a ureia ela se transportava pelas membranas por difusão simples, né? Ela passava porque ela é uma molécula, a ureia ela é uma molécula que ela não tem carga, mas ela tem uma polaridade, então ela consegue passar pela membrana plasmática da célula. Só que isso acontece numa taxa muito pequena, né? Muito lento. E diversos processos que acontecem, principalmente ali nos rins, né? É muito importante que isso aconteça rápido. Então existem transportadores de ureia, que até onde eu sei são proteínas integrais de membrana. Questão 14. Como os polipeptídeos encontram o caminho do local de síntese no ribossomo citoplasmático até seu destino no peroxissomo?
Sinais específicos na extremidade carboxy terminal. Lembrem aí da estrutura dos aminoácidos, dos peptídeos, melhor dizendo, né? Você vai ter ali uma extremidade N-terminal, onde tem a amina, e uma extremidade carboxy terminal, que é onde vai ter a carboxila. Vejam a estrutura. Questão 15. Onde se encontra a maior parte das proteínas que fazem parte da cadeia respiratória na estrutura mitocondrial? É na membrana interna, né? Portanto, na superfície e embebidas na membrana interna. Isso, letra E. 16. Quais dos seguintes lipídios contém glicerol na sua estrutura? Estudar a estrutura de moléculas, né, de uma maneira geral, pode ser uma coisa interessante para quem está indo lá para ganhar medalha de ouro, porque é uma coisa bem específica, mas às vezes, né, a gente vê que cai. Nesse caso aqui específico eram os triacilgliceróis, né, triacilglicerídeos, fosfatidilcolina e fosfatidiletanolamina. Será que alguém sabe isso mesmo? Aqui, brevemente, só para ilustrar, a fosfatidilcolina, tá aqui o glicerol nela. Tá aqui a famosa fosfatidiletanolamina. Tem também um glicerol aqui, né? O fosfodiéster aqui, ligando aqui a cabeça com o resto, e tendo aqui esse glicerol. E aqui embaixo, um triacilglicerol, né? Temos aqui o glicerol, os ácidos graxos, formando ali um triacilglicerídeo. Eu fico horrorizado de pensar que alunos de ensino médio talvez saibam isso aqui, cheguem lá na prova e acertem isso, porque esse aqui é o tipo de questão que, pra mim, assim, chute certo, né? E isso reforça um pouco da minha teoria de que medalha de ouro tem um pouco também de a pessoa saber chutar um pouco, né? Agora, claro que os gênios existem, né? E a pessoa que, enfim, chega lá com um repertório mais robusto, acerta tipos de questões mais complicadas. Questão 17. Quais das seguintes reações são prováveis de ocorrer no citoplasma de uma célula eucariótica? Então vamos lá. Ciclo de Krebs é na mitocôndria, catabolismo de ácidos graxos também na mitocôndria, glicólise é no citoplasma, fermentações em geral no citoplasma, ciclo do glioxilato no glicossoma, né? Portanto, eu acho que era a glicose, né? 3, 4 e 5. Tem alguma questão, alguma alternativa aqui 3, 4, 5? Tem, né? Letra B. Questão 18. Quais das seguintes afirmativas sobre o desenvolvimento de anfíbios é correta? Tem óvulos mediolécitos, ok? Blastômeros no polo animal são menores do que no polo vegetativo. Isso aqui é super específico, né? Mas está correto também. Gema é concentrada no polo vegetativo e anfíbios apresentam clivagem holoblástica. Tudo isso aqui estaria correto. Vou colocar um link na descrição para esse arquivo aqui, que fala sobre desenvolvimento embrionário de diversos grupos. Tem aqui um capítulo, né? Desenvolvimento embrionário de anfíbios. E só nesse primeiro parágrafo aqui você já matava aquela questão, ó. Na maioria dos embriões de anfíbios, a clivagem é holoblástica, tipo radial, como nos equinodermos. Contudo, o ovo é mesolécito, que é o mesmo que mediolécito, né? Heterolécito. Contém média quantidade de vitelo, distribuído de forma heterogênea. Enfim, só nesse parágrafo aqui você já matava aquela questão lá. Vou colocar um link para isso aqui na descrição. As próximas 4 questões estão relacionadas ao seguinte esquema. Temos aqui um fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, os ductos, né, o ducto biliar. Temos aqui talvez a porção inicial ali do intestino delgado. Ok, 19. Em quais órgãos, né, do diagrama a colecistoquina, CCK, age? É na vesícula biliar e no pâncreas. Tem que ler sobre isso aqui, não tem jeito. Tem que ler, tem que pegar livro de fisiologia para ler, né? 20. Quais das seguintes proteínas são sintetizadas pelo órgão marcado como 1 no diagrama? O 1 é o fígado, né? Portanto, temos aqui a albumina, que atua ali no transporte, né, de, enfim, produtos ali pelo sangue, como, por exemplo, os lipopolissacarídeos, sim, no fígado, né? A fibrinogênio, também, né? Atua ali, acho que em coagulação, né? Cascata de coagulação. Transferrina, aqui botou transferina, mas é transferrina, suponho, que atua no transporte do ferro para diversas partes do corpo. Angiotensinogênio, que vai estar relacionado ali também com relação ali de pressão, né, arterial. Ele vai ser ativado e vai virar a angiotensina, né, que é um hormônio importante ali. Portanto, todos eles são produzidos no fígado. 21. A estrutura marcada com a letra C no diagrama corresponde ao duto. O C é esse duto aqui, né, que é o duto da vesícula biliar. Portanto, duto biliar comum, ok. Questão 22. Quais das seguintes enzimas são secretadas pelo órgão 4 do diagrama, que era o pâncreas, né? Portanto, nucleases sim, lipase sim também, né? Pepsina é no estômago, né? Portanto, não é no pâncreas. Tripsinogênio, ok. Lactase é no intestino delgado. Então, não é no pâncreas. Quimiotripsinogênio também. Então, acho que é 1, 2, 4 e 6. 1, 2, letra B. 1, 2, 4 e 6. Questão 23. Com o objetivo de estudar a polimerase viral, um cientista decide expressar, né, o gene codificador da enzima em Escherichia coli, uma bactéria, usando a tecnologia do DNA recombinante. Importante a pessoa estudar, né, a metodologia do DNA recombinante para a pessoa ter noção de como que resolve essa questão.
Escolha a opção abaixo com a ordem correta dos passos listados abaixo. Isso aqui é uma questão super difícil, porque eles te dão a, a coisa embaralhada, né? Eles te dão assim a ordem da metodologia embaralhada e você tem que colocar em ordem, né? A pessoa teria que conhecer, claro, a tecnologia do DNA recombinante e tentar, né, montar aqui o quebra-cabeça. Você começa com. Primeiro tem que processar o genoma viral, né? Então, o isolamento do RNA genômico viral dos vírus purificados. Lembrando que aqui a gente está falando de um RNA. Portanto, assim, depois a gente vai fazer então a transcrição reversa para quê? Porque a gente vai ter que transformar esse RNA em DNA para, enfim, poder fazer uma PCR para amplificar, né, a quantidade de moléculas, né, desse DNA que é de interesse. Eventualmente, então, a gente vai fazer deixa eu ver se eu tô indo reto certo aqui, né? Bom, a resposta é a letra A, né? Eu já vou falar logo, eu tô colando aqui, né? BFE, depois vem a letra A, clonar em um vetor de expressão, que é um plasmídio. Então você vai colocar essa parte, né? Essa sequência de DNA que você quer num plasmídio. Depois vem a H, transformações em célula de Escherichia coli, que é quando a célula efetivamente pega aquele plasmídio e incorpora, né? E aquilo passa a fazer parte do genoma dela. Depois vem a G, seleção do clone desejado. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque nesse plasmídio que eles criam, eles colocam ali um fator de resistência a antibióticos. Então todas as bactérias que incorporam aquele plasmídio ficam resistentes a determinado antibiótico. Como é que eles fazem a seleção? Eles jogam o antibiótico no meio, todo mundo que morria não tinha um plasmídio, quem sobreviveu tinha um plasmídio. Então eles pegam e selecionam aquilo dessa forma. Depois vem a letra C, indução da expressão proteica, porque se você quer, por exemplo, uma insulina, né, você vai querer que a bactéria produza aquele hormônio, aquela proteína. E por fim, ruptura da célula e isolamento da fração citoplasmática para você poder pegar aquele produto e, enfim, fazer ali, né, a purificação dele e poder eventualmente até aplicar, né? Por exemplo, a insulina, você purifica aquele produto e você pode aplicar em pessoas, né, para tratar o diabetes. Questão 24. A proteína nuclear DNA polimerase, sintetizada nos ribossomos, portanto no citoplasma, né, da célula, entra no núcleo, então aqui, ó, de novo, o transporte para o núcleo, né, através dos poros nucleares, vai ter que ter alguma sequência sinal, né? Vai ter que ter alguma sinalização para que ela possa, como se fosse o crachá, para ela poder passar pelo poro nuclear. Portanto, sequência sinal específica da proteína utilizando. Sim, e tem gasto de energia para isso, né? Nada é de graça, quer dizer, algumas coisas são, mas nesse caso aqui, como é um transporte ativo, exige energia. Questões 25 a 27, eles vão colocar um texto aqui bem longo. Dieta na ponta dos dedos, análise de unhas, mostra como a alimentação pode variar. E não apenas das unhas, mas também cabelo, né? Eles falam sobre isso aqui no texto, como que varia dependendo da alimentação da pessoa, o lugar onde a pessoa vive, né? Os isótopos, né? Que vão estar ali a diferença nas concentrações, não sei se bem concentrações, de determinados isótopos nessas estruturas, como unha, cabelo, que são produzidas o tempo todo, né? Portanto, assim, a nossa alimentação ela vai determinar se um isótopo ou outro teria mais frequente, né? Mais presente nessas estruturas. Ela vai falar aqui num segundo parágrafo aqui de fotossíntese, né? Vai falar sobre nitrogênio, os isótopos, né, nitrogenados, dependendo da fotossíntese, né, da via fotossintética que determinada planta usa. Por exemplo, fotossíntese C3 ou C4. Ela explica aqui, né, que plantas C4 são da família das gramíneas. Eu acho que tem algumas dicotiledôneas que fazem C4 também, mas eu não tenho segurança para falar disso. Milho, cana-de-açúcar, enfim, essas fazem C4, né? E nelas, aparentemente, o carbono 13 seria mais presente, né? Então, quem consome mais gramíneas, né, desse tipo, teria mais carbono 13. Enfim, dei uma lida depois no texto, é um texto bem longo, mas esse é o tema geral. 25. A respeito da fotossíntese C3 e C4, pode-se afirmar que... Essas duas próximas questões foram anuladas, né? E vamos ver por que então. A respeito da fotossíntese C3 e C4, pode-se afirmar que a enzima rubisco atua somente no ciclo C3? Não, ela faz no C4 também, né? Vai ter uma separação espacial ali, onde vai estar acontecendo um processo e outro. Estudem tipos de fotossíntese para entender isso. Letra B. Na fotossíntese C4 ocorre a formação de ácido fosfoglicérico, o PGA. Sim, durante o ciclo de Calvin vai rolar a formação do ácido fosfoglicérico. C. Na fotossíntese C3 observa-se a formação de ácido oxalacético. Não, isso aqui seria na fotossíntese C4, né? D. Somente plantas C4 possuem células clorofiladas envolvendo os feixes condutores da folha, a famosa anatomia crans. A princípio está correto, não consegui ver nenhum erro. Letra E. Ambos os tipos de plantas apresentam a mesma afinidade pelo CO2. Eu acho que a C4 tem uma afinidade maior pelo CO2 por conta da PEP carboxilase. De novo, leiam sobre isso, né? Portanto, eu acho que essa aqui teria duas alternativas corretas, a B e a D. Então eu acho que é por isso que ela foi anulada. A princípio, eu acho que foi por isso. 26. Outro processo importante nos vegetais é a fotorrespiração. Esse processo ocorre no. O ponto aqui eu acho que foi a mesma coisa da outra. Tem mais de uma resposta corretas. Né? A mitocôndria ocorre na mitocôndria. Tem uma participação ali dos cloroplastos, peroxissomos. Então, assim, teria a princípio, três respostas corretas aqui. Eu vou colocar um link na descrição para esse arquivo aqui também. Ele fala bastante sobre os tipos de fotossíntese. E também fala sobre a fotorrespiração aqui, ó. Esquema simplificado da fotorrespiração.
tem uma etapa que acontece no cloroplasto, tem uma parte que acontece no peroxissoma, tem uma parte que acontece na mitocôndria. Portanto, essas 3 organelas estarão envolvidas na fotorrespiração. Questão 27. Compostos orgânicos que possam ser medidos para a obtenção de isótopos de nitrogênio incluem moléculas que tenham nitrogênio, né? Então, bases púricas, sim, né? As bases nitrogenadas, né? No caso aqui, as bases púricas são as purinas, adenina e guanina. Bases pirimídicas, que são a citosina e a guanina, e também a uracila. E proteínas, né? Que vão ter ali os aminoácidos, que também tem uma amina, portanto, tem também nitrogênio, poderiam ser utilizadas. Repara que a letra A coloca glicídios, né? Açúcares, sacarídeos, né? Não tem nitrogênio, portanto não contaria. Para as questões de 28 a 29, tem aqui um parágrafo sobre a ação de alguma substância extraída do açaí, que tem uma ação moluscicida. Ela combate, portanto, moluscos, né? E poderia ajudar ali no combate à esquistossomose. Marque a alternativa 28, né? Questão 28. Marque a alternativa que associe corretamente o agente causador, o agente etiológico da esquistossomose e sua caracterização de sexos. Se são dioicos, monóicos, né? Hermafroditas. Bom, o Esquistossoma mansoni é o agente etiológico da esquistossomose e ele é um organismo dioico. Tá aqui o famoso Esquistossoma mansoni, só que na verdade aqui tem 2 indivíduos, um macho e uma fêmea. E eu vou deixar como dever de casa para vocês, pesquisa aí no Google quem é o macho e quem é a fêmea. E já aproveitem né, e dão uma pesquisada sobre a esquistossomose de uma maneira geral, agente etiológico, hospedeiros, né? O ciclo de vida do parasito, né? Do Esquistossoma mansoni. Pesquisem aí a qual filo ele pertence, quais são os hospedeiros intermediários, tudo isso. A forma como uma forma dele, né, no ambiente aquático vai entrar, né, na pessoa vai ganhar acesso ao corpo da pessoa, tudo isso é importante a pessoa saber. Questão 29. Outra doença bastante comum no interior do Brasil, especialmente na região norte, é a leishmaniose. Marque a alternativa que contém o grupo do agente etiológico e do agente transmissor da doença. Então, quem efetivamente causa a doença, né, e quem transmite. A leishmaniose, né, o agente etiológico é a leishmania, né, tem de várias espécies, né, do gênero Leishmania, que é um protozoário, e o vetor, né, o agente transmissor, que é um inseto, é o mosquito palha, flebotomínio, é da ordem Diptera. Questão 30, chegando aqui na metade da prova, né, doenças sexualmente transmissíveis são muito comuns em todas as sociedades. Marque a alternativa abaixo que contenha somente DSTs. Hepatite, ok. AIDS, ok. Gonorreia, ok. Sífilis, ok. Tricomoníase, ok também. Letra A. Questão 31. A respeito dos vírus, pode-se afirmar que... Letra B. Vírus como os coronavírus, pneumonia asiática, embora sejam de RNA, não possuem transcriptase reversa. Eles não fazem transcriptase reversa. Os únicos vírus que fazem transcriptase reversa são os retrovírus, né? Como, por exemplo, o HIV, o HPV, né? Essa questão aqui, talvez na época que ela caiu, que já tem algum tempo, né? Foi bem antes da pandemia de Covid de 2019. Ela talvez tenha sido tido como uma questão, talvez assim, até meio complicada, né? Meio difícil. Alguém poderia ficar em dúvida entre a B e a E na época. Mas hoje em dia o coronavírus, né? O tema Covid tá tão, né? Enfim, tá na mídia, tá em todo lugar, que eu acho que ela seria tida hoje como uma questão fácil. Então, assim, vale a pena dar uma estudada aí em virologia básica, né? Pra chegar lá e ter repertório para não errar uma questão que eu acho que hoje seria uma questão fácil. 32. O tema dela é fotoblastia, relação ali de germinação de sementes na dependência né, de luz solar, mais fraco ou mais forte. Fala aqui sobre um pesquisador que separou sementes que ele tinha lá em 2 lotes, um com sementes pequenas com pouca reserva alimentar e outro com sementes maiores né, e com muita reserva alimentar. E, enfim, pensando nessa coisa dos padrões básicos de germinação de sementes, uma botânica já um pouquinho mais avançada, né? A pessoa teria que deduzir alguma coisa a partir disso. No caso, as sementes do lote A, que tem pouca reserva nutricional, né? Elas deveriam ficar mais ali na superfície do solo. E outras, né, que teriam maior reserva, né? Poderiam ficar mais profundo, né? Teriam uma menor necessidade, né? De alta insolação, de alta incidência de radiação. Portanto, essas sementes do lote A tinham fotoblastia positiva, né? Dependiam muito ali dessa radiação solar para germinar. Questão 33 vai falar sobre tempo geológico, organização né, dos eventos durante o tempo geológico, né? Aquelas escalas geológicas de tempo, períodos, épocas, eras, enfim. Quando, há quase 300 milhões de anos, né? Período permiano tardio, os continentes se uniram, formando uma única massa de terras emersas, a qual se designou Pangeia, o planeta estava supostamente ali né, no final da era paleozoica. Esse tipo de coisa a pessoa realmente tem que pegar qualquer livro né, de ensino médio aí, ou algum livro de geologia né, mais avançado. Vai ter ali aquela escala geológica de tempo, né, com os principais eventos. Pega aquilo, dá uma olhada, né? Eu não gosto de decorar essas coisas, eu não sou do tipo de gente que fica lá decorando, né,
o ano que aconteceu, o que aconteceu. Mas uma pessoa que está indo, né, para buscar ali a medalha de ouro, de repente vai querer ter, né, algum preparo nisso aqui. Qualquer livrinho vocês conseguem encontrar ali, né, aquelas escalas geológicas de tempo. Tem também muitos sites na internet que tem. Eu vou colocar algum link aí na descrição, com o que eu acho que seja mais legal. Questão 34 é muito comum a referência na classe médica aos sons, né, do ciclo cardíaco, famoso lub-dub. A batida do coração, né, aquele tum-tum, tum-tum. Esse som característico é produzido pelo fechamento das válvulas. Então, vamos ver aqui, pelo fechamento violento das válvulas cardíacas. Tanto as válvulas que vão dar, né, nas artérias, né, a válvula aórtica, a válvula pulmonar, como também as válvulas atrioventriculares, né, que estão ali dentro do coração. Quando essas válvulas fecham, faz aquele barulho e que você pode ouvir, né, pelo estetoscópio. Questão 35, a tundra, que é uma vegetação ali das partes mais polares do planeta, né, aquele temperado mais frio, Ártico, Antártica, né, aquela parte bem glacial mesmo. Ok, uma camada de solo nessas regiões, né, permanece congelada o ano inteiro, com apenas alguns centímetros da superfície. E no verão, né, tem insolação ali diária, portanto esse gelo derrete, né, e o solo fica exposto. Nessas condições podemos afirmar que, nessas regiões, né, plantas arbustivas e gramíneas crescem apenas durante uns poucos meses do ano, ou seja, durante o verão, quando o gelo que cobre, né, o solo derreteu e o solo pode então, as sementes que estão ali podem germinar, né? Basicamente é isso. 36. Há uma espécie de alga vermelha. Então aqui ela vai falar sobre algas, né? Sobre, enfim, questão ali dos cloroplastos das algas, os pigmentos fotossintetizantes. Ela fala sobre algumas espécies de algas que, quando estão na superfície, ficam verdes, porque tem, né, a clorofila, mas quando elas crescem mais para baixo, né, na profundidade maior, com menor insolação, elas assumem uma coloração avermelhada, né? Sabendo-se que ela, assim como todas as algas, possui clorofila, ou seja, ela tem clorofila, a variação da cor expressa é determinada, letra D, pelo aumento da quantidade de ficoeritrina, né? Esse termo aqui, eritro, né, erythros, do grego vermelho, né? Lembra de eritrócitos, né, as hemácias, tudo que tem é vermelho, né, tem essa coisa do eritro. Essa ficoeritrina é um pigmento fotossintetizante também, que tem uma coloração diferente da clorofila, que é verde, a ficoeritrina é vermelha. Tem outros também, né, tem ficocianina, que é azul. Basicamente, assim, quando ela está numa profundidade, né, com menor insolação, ela vai desenvolver mais a ficoeritrina, né, do que a clorofila, portanto ela vai assumir uma coloração avermelhada. Questão 37, um longo parágrafo sobre ciclo celular. Considerando o ciclo de vida celular, a duplicação dos centríolos ocorre na fase S, no período, né, S da intérfase. A intérfase é quando a célula não está, né, efetivamente se dividindo, né, na mitose. Ela é o período ali intermediário. E no período S, né, na fase S da intérfase, rola ali a duplicação tanto do DNA como também dos centríolos, né? Diversas outras coisas que acontecem. É interessante dar uma olhadinha em ciclo celular. Questão 38, o conceito contemporâneo de genoma, o conjunto de genes característico de uma espécie, né? Trazendo novas implicações ali, né, na forma de visualizar mecanismos diferentes, né, nas células procariotas e eucariotas. Bom, assim, uma das mais importantes particularidades do uso desse conceito é a necessária percepção de que nas células eucariotas há um genoma nuclear e um genoma não nuclear. O genoma nuclear é o nosso DNA, né? Aquele que está no núcleo. E o genoma não nuclear é aquele que está nas mitocôndrias, né? E no caso da célula vegetal, nos cloroplastos também. Então, mitocôndria e cloroplastos seria ali uma parte do genoma não nuclear nos seres vivos eucariontes. Questão 39, imunoglobulinas. Ela vai falar aqui algumas características de uma imunoglobulina, né? Que é um anticorpo. Em específico, ela vai falar que essa imunoglobulina constitui cerca de 85% do conteúdo plasmático, né, de anticorpos. Portanto, ela é a mais presente. Essa classe é produzida em grandes quantidades, a resposta imunológica primária e secundária, papel na fagocitose, e uma coisa muito importante aqui, né, é transferida ao feto durante a gestação, né, conferindo imunidade passiva. Isso é a IgG. E esse assunto aqui, infelizmente, não tem jeito, tem que pegar a tabelinha e decorar mesmo, é a única forma. Questão 40, nos insetos cuja forma juvenil é totalmente diferente da forma adulta, holometábulos, acontece ali uma muda, né, a transformação, né, a metamorfose. Vai falar aqui sobre dois hormônios, né, equidizona e o hormônio juvenil. Enfim, em relação aos efeitos desses hormônios ao longo do desenvolvimento, podemos afirmar que vai rolar ali alguma coisa em relação ao hormônio juvenil durante a fase de pupa, que esse hormônio juvenil é o que mantém a larva com o formato de larva, né? Quando ele para de ser produzido, então o inseto consegue se desenvolver até a fase adulta. Portanto, o hormônio juvenil não é secretado pela pupa, permitindo a metamorfose para a forma adulta. É ele que mantém, né, a larva no seu formato, né, juvenil.
A equidizona é um hormônio que vai ter ali uma implicação ali na equidise, né? Que é aquela troca, aquela muda da pele durante o crescimento, mas não tem realmente assim uma relação, pelo menos não diretamente, com a coisa da passagem para a fase adulta. Questão 41, um texto tirado de um livro. Bom, vai falar aqui sobre reprodução sexuada, né? Endogamia, que é o cruzamento ali entre parentes próximos, né? Entre familiares muito próximos. Aumentando a homozigose, reduzindo o vigor híbrido. Evidências, né, de que essas relações aumentando a homozigose, em termos vulgares, a pureza, né? O aumento dessa pureza, entre aspas, levaria a uma maior fragilidade genética, ao contrário do que alguns supremacistas raciais, né, pregam por aí que a raça pura é a mais forte, não. Raças puras, na verdade, são bem frágeis, geneticamente falando, né? Ela vai falar também sobre alguns outros pontos ali importantes, especificamente aqui a presença, né, de alelos recessivos em heterozigose. Tem ali uma probabilidade, né, de em algum momento, numa reprodução, num cruzamento, se encontrarem. Isso levaria ele a um fenótipo deficiente, né, frágil. Bom, ela vai falar aqui um pouco sobre essa probabilidade. E, em síntese, com parentes muito próximos, a probabilidade de que um alelo recessivo encontre o outro sempre é maior do que num cruzamento entre, né, pessoas, assim, que não são tão aparentadas. É claro que pode acontecer, né, de você, enfim, uma pessoa no Brasil reproduzir com alguém no Japão e dois alelos, porventura, recessivos se juntarem. Isso pode acontecer, mas a probabilidade é muito menor do que entre pessoas proximamente aparentadas. E o texto termina dizendo assim: os dados estatísticos são claros. Cruzamentos, né, entre casais de primos de primeiro grau, a incidência de doenças hereditárias é 10 vezes maior do que na população geral. E até 20 vezes maior do que entre sobrinhos e tias, né? Então, assim, a proximidade, né, o parentesco próximo levando ali uma maior probabilidade do surgimento de doenças hereditárias. Esses dados estatísticos nos permitem deduzir que o chamado tabu do incesto ou incesto, não sei como é que pronuncia, estabelecido pela Igreja Católica há vários séculos, tem sua base conceitual absolutamente concordante com os conhecimentos da genética contemporânea. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um relógio. Está marcando 10 e 10, né? Durante 2 vezes ao dia, esse relógio aqui parado vai estar certo. Um relógio parado 2 vezes ao dia marca a hora certa. Tudo isso para dizer assim, porque a questão colocou aqui, né, a Igreja Católica, né, há vários séculos, estabeleceu ali um tabu, né? Bom, claramente esse tabu do incesto ou incesto, ele tem uma base, né? As pessoas observaram em algum momento que o cruzamento entre familiares, entre parentes próximos, gerava crias, né, defeituosas, né, enfim, com doenças. Eles provavelmente, a princípio, né, eu tô aqui viajando um pouco agora, não tô nem falando assim especificamente de Igreja Católica, mas eu acho que os povos antigos, né, eles associaram isso com maldição de deuses, né? Isso eventualmente acabou culminando num tabu, né, de que essas relações endogâmicas entre familiares seria uma coisa muito amaldiçoada pelos deuses, né? Seria uma coisa assim. Isso acabou virando um tabu. Eu coloquei aquela coisa do relógio justamente para dizer assim, a Igreja Católica, ela acertou em algumas coisas, mas errou em muitas outras, né? Ah, o fato de que nesse ponto aqui especificamente eles acertaram, entre aspas, né? Hoje a gente sabe que existe uma base genética, né? Que determina que realmente essas relações endogâmicas são perigosas, mas eles provavelmente não foram necessariamente guiados por um princípio científico, né? Eles foram mais meio que no feeling, né? E aquela coisa, né? Da maldição dos deuses e tudo mais. A mesma Igreja Católica que é contra métodos contraceptivos, que é contra, enfim, aborto, uma série de medidas que poderiam, né? Levar ali a uma diminuição muitas das vezes, uma vez que essa relação tenha acontecido, levaria, né, a uma diminuição da incidência do nascimento enfim, de bebês, né, com as doenças. A Igreja Católica ela é contra todos esses métodos contraceptivos e prefere, né, tratar a coisa na base do tabu, né, colocando assim, é proibido, se você fizer, Deus vai te matar, Deus vai te amaldiçoar, etc. Só tô querendo fazer um comentário assim um pouco crítico, né. Questão 42. Com base no código genético, a sequência de aminoácidos traduzidos a partir do primeiro códon de início do RNA mensageiro abaixo é. Aqui já começa logo com a pegadinha, né? Porque eles colocaram o RNA mensageiro invertido. A leitura tem que começar do 5 pro 3. Então a pessoa já teria que olhar para isso aqui e ver que o 3 está na frente, já inverte. A leitura vai começar do 5 em direção ao 3. E como ela colocou aqui a partir do códon de início, o códon de início de leitura do RNA mensageiro é a metionina, é o AUG. Então a pessoa iria aqui contando, né? C, U, U, não conta. AUG, beleza, aqui temos uma metionina. AUG começa a contar a partir daqui. Vai separando esse RNA mensageiro aqui em códons, né? AUG, CCC, GUU, tô tentando aqui, né? CAA, etc. E a pessoa iria lendo aqui, né, a tabelinha do código genético, montando, né, quais seriam os aminoácidos que surgiriam a partir da leitura desse RNA mensageiro. A leitura dessa tabelinha não é difícil, é só a pessoa realmente pegar o jeito. Vamos usar a metionina aqui como exemplo, porque a gente sabe, né, que a metionina é AUG.
Então, como é que a gente faria para ler uma metionina? A, né, a primeira posição, depois um U, o U, a segunda posição, a gente pegaria daqui, ó, posição 1, A, posição 2, U, e a terceira posição seriam esses aqui. Então, a gente quer um A, U, G, portanto, A, U, e o G teria que vir daqui, esse G. Então, A, U, G, metionina. Façam isso para todos os outros códons e eventualmente vocês vão chegar na sequência que seria lá aquele RNA mensageiro. Nesse caso seria aqui a letra B, né? O gabarito de letra B, portanto, confiram aí depois, né? Vejam lá na tabelinha e vejam aí se era a letra B mesmo. Questão 43. Não é correto afirmar que a região codificante de um gene é sempre transcrita. Uma região codificante, né? No caso, um gene, não necessariamente vai ser transcrita. Vai ser transcrita se tiver, né? A ativação, né? Na determinada célula, se essa parte do DNA estiver disponível ali para a transcrição. As células elas têm mecanismos para regular a transcrição ou não de determinado gene. Não é só porque o gene existe que ele vai ser transcrito em determinada célula. Isso é a base da diferenciação celular, né, que determina a diferenciação de tecidos. Questão 44. Sobre a expressão de um gene, é correto afirmar que a região promotora do DNA é a porção do DNA onde a RNA polimerase se liga para iniciar a transcrição. A RNA polimerase que pega ali, né, a fita molde do DNA e faz o RNA mensageiro a partir dela, nesse caso, né, da transcrição para produção de proteínas. Essa aqui seria, então, a lógica aqui. 45. Considere as afirmativas abaixo. Então, temos 4 afirmativas, né? Nem todo o DNA é transcrito, correto. Nem todo o transcrito é traduzido, também correto, porque tem os intros, né, que são retirados. Portanto, uma parte de um gene transcrito vai ter uma parte dele que são os intros que são retirados, então não vai ser traduzido. 3. Todo gene é funcional e deve ser transcrito em algum momento. A gente acabou de falar que não, né? 4. Todo RNA deve ser traduzido. Também não. Então apenas a 1 e a 2 estariam corretas. A letra C, suponho. 46. Considere as afirmativas abaixo. Então agora temos 5 afirmativas. Vamos ver. O códon de início é fundamental para iniciar a transcrição de um gene. No DNA, acho que a gente não fala códon de início, né? A gente fala região reguladora, né? Como estava aqui em cima, né? Região promotora. A gente não vai falar códon, né? O códon de término define a final da transcrição, o mesmo problema da 1. A gente não fala códon. O códon vai estar no RNA mensageiro que vai ser lido e os anticódons do RNA transportador que vão fazer ali o pareamento. 3. Os RNA mensageiros de eucarioto podem ter introns retirados. Sim, os introns são retirados. 4. Os RNAs mensageiros de eucariotos sempre têm os exons retirados. Os introns são retirados, os exons ficam. O mRNA de eucarioto podem ter uma cauda poly-A adicionada na extremidade 3' e um cap na extremidade 5'. Isso aqui está correto. Para quem ficou perdido, é isso aqui, né? Aqui a gente tem um RNA mensageiro, né? Que vai ser processado. Ele vai receber aqui na ponta 5' um cap, né? Que é uma guanina ali. A especificidade, assim, eu não sei, mas é uma guanina que vai determinar ali. Isso tem uma função de sinalização, né? Acho até que para o ribossomo reconhecer esse RNA mensageiro, ele vai reconhecer essa ponta 5', esse cap que coloca ali. E a cauda poliar são diversas adeninas que são colocadas, assim, dezenas e dezenas de adeninas, que tem uma função ali também de proteção desse RNA mensageiro no citoplasma, que fica ali exposto, né, a atividades enzimáticas e tudo mais. Então, assim, isso aqui protege a estrutura do RNA mensageiro. Temos aqui, né, os introns sendo retirados, os exons sendo unidos, o splicing, né? Tudo isso aqui é muito importante da pessoa dar uma olhada. Questão 47, bem objetivamente assim, o reino protista não é considerado um reino natural, porque ele não possui, né, a gente não consegue ligar todos eles a um ancestral único, comum, né, exclusivo desse grupo. Ele é um grupo, para todos os efeitos, polifilético. A organização do grupo dos protistas, que hoje são os protoquitistas, né, é algo bem complicado. Enfim. 48. Pesquisas de anatomia comparada mostram que as aves são relacionadas aos répteis arcossauros. Enfim, como os crocodilos, né? Bom, e aí ela vai pedir no final das contas para identificar o nome dessa linhagem. São os dinossauros saurísticos. Toda essa classificação aqui de aves e répteis, isso aqui é tudo bem complicado, tem que ler bastante. Eu vou colocar um texto na descrição que é um texto bem longo e denso, para quem tá buscando a medalha de ouro e quer realmente assim ter repertório. Mas eu acho fundamental a pessoa pelo menos saber que aves são dinossauros. São uma linhagem ali desse grupo, né, dinossauros, que não entrou em extinção. Portanto, assim, eles descendem diretamente de linhagens de dinossauros. E aí, claro, né, pode pegar livros aí de vertebrados, né, origem de filos, né, de grupos de vertebrados, para ver, né, exatamente assim como é que se deram essas relações evolutivas, mas é tudo bem denso e complicado e bem confuso. 49. Aristóteles, um daqueles filósofos, né, ele tentou categorizar, né, as formas de vida, mas ele criou umas categorias bem ruins, né? Por exemplo, seres vivos que vivem no ar, que vivem na água, que vivem na terra. Isso aqui, né, na verdade, fala, mas não fala muita coisa, né? Porque, por exemplo, você pode ter um animal que vive na terra, mas voa, então ele vive no ar, né?
Você tem animais que vivem literalmente ali na interface, né, do ambiente terrestre e aquático, que vão ter às vezes uma fase de vida literalmente aquática, como por exemplo os anfíbios, que vivem na terra, mas os girinos vivem na água. Então assim, e dependem, né, da água para reprodução. Então assim, isso aqui na verdade é bem genérico e pouco informativo. O sistema moderno, no entanto, né, de Linneu, que a gente, de certa forma, né, segue ele até hoje, embora muita coisa, claro, tenha mudado, porque ficou obsoleto, mas já era um pouco mais robusto e levava ali em consideração, né, a coisa da similaridade, né, dos seres vivos. Tentava fazer grupos mais, assim, realmente com uma familiaridade maior. Ok, biologicamente, a classificação aristotélica não é mais usada, pois ela não é informativa, né, de certa forma, mas, sobretudo, ela não leva em consideração relações de homologia, que é justamente assim, esse parentesco, né? Essa relação assim, de proximidade evolutiva entre os seres vivos. Questão 50. Na evolução das plantas, o gametófito foi se tornando dependente do esporófito. Então, nos grupos mais basais, né, você tinha ali o esporófito e o gametófito independentes, né? Podendo, inclusive, ser separados um do outro. A gente vê isso nas briófitas, relativamente assim, a gente pensa mais na separação, na independência nutricional. E nas pteridófitas, a gente vê isso assim, de forma bem radical mesmo, né? O gametófito sendo completamente desligado do esporófito. Ok, isso é particularmente evidente quando comparamos plantas avasculares com plantas vasculares, tá? Entretanto, 4 linhagens de plantas vasculares viventes ainda exibem gametófito independente. Elas são esses grupos, né, das pterófitas, psilófitas, licófitas, o que a gente chama, né, genericamente de pteridófitas, né? São aquelas plantas que não têm flor nem semente, mas são vasculares e, enfim, ainda tem uma dependência da água para reprodução, são vasculares, né? E tem essa coisa aí do gametófito independente do esporófito, o esporófito sendo a fase duradoura, né? E o gametófito sendo a fase efêmera, que está ali realmente só para questão reprodutiva. Questão 51, para entender relações evolutivas de organismos com morfologia muito diferentes, enfim, plantas, animais, fungos, enfim. Os biólogos utilizam características moleculares, como por exemplo o DNA, né? O que melhor, né, que o DNA para fazer isso. Bom, com relação ao uso de moléculas para estudar o parentesco, é correto afirmar que ele é útil, né? Aqui na letra D é útil, pois as moléculas carregam informações acerca da diversidade de espécies. Essa questão aqui, honestamente, eu achei ela bem fraquinha. Não tô dizendo que tá errado, mas assim, eu acho que. Eu não sei se seria assim que eu responderia essa pergunta. Eu acho que poderia ter sido, enfim, explorada de outras maneiras. Talvez a pergunta inteira seja realmente uma pergunta boba, mas enfim, não tá errado, tá correto. Eu acho que eu focaria mais na questão, assim, de como que a partir do DNA a gente pode inferir parentescos, sabe? Assim, aquela relação, assim, realmente de proximidade, inclusive até mesmo de descendência, né? Próxima. Não sei, eu acho que eu teria usado outros termos. Eu só fiquei um pouco incomodado porque eu achei meio genérico demais. Questão 52. A evolução da mandíbula foi um dos principais fatores que contribuíram para o sucesso dos vertebrados. Ainda assim, alguns vertebrados, né? Todos os vertebrados possuem crânios, mas algumas linhagens, hoje de vertebrados, ainda mantêm a característica, né, de não ter mandíbula. São os agnatos, né? Bom, quem são esses grupos? Myxine, peixe-bruxa, e Peroartia, as lampreias. Que são os famosos ciclostomados, né? Ou agnatos. Então, como exemplo, para quem nunca viu, essa aqui é a boca de uma lampreia. Repara como é que é, né? Por isso os ciclostomados, né, que eles falam. É assim, ó, essa boca aqui que tem a estrutura bem diferente, né, dos que tem mandíbulas. Questão 53. A divisão dos seres vivos nos domínios arqueia, eucária e bactéria foi possível somente com o uso do DNA ribossomal. Essa separação mostrou que a diversidade genética de procariotos é muito maior do que se imaginava. Costumava-se pensar, né, que bactéria era tudo igual, né, bactéria era tudo a mesma coisa, elas se reproduzem por clonagem, né, por bipartição, famosa cisparidade. Portanto, pensava-se, né, que tinha ali pouca variabilidade genética, talvez mais. Os estudos, né, moleculares mostraram que realmente assim, é um grupo super diverso. Inclusive, falar de bactéria, né? Hoje a gente sabe do domínio bactéria, mas é um domínio riquíssimo, né? Tem diversos grupos diferentes de bactérias. Essa classificação dos domínios arqueia, bactéria e eucária, aparentemente, pode ser que esteja com os dias contados. Aparentemente, arqueia, na verdade, bactéria. Vou tentar de novo. Aparentemente, Eucária, né, vai ser colocado dentro de Arqueia. Existe, eu li algumas coisas sobre isso. Aparentemente, Eucária surge, né? É um grupo que surge ali dentro de Arqueia. Isso é uma possibilidade, não estou dizendo que é, só estou dizendo assim, comece a se interessar mais por isso, né? Quem quiser dar uma lida mais aprofundada. Tem alguns textos legais sobre isso, eu já até coloquei em um vídeo anterior aí. Portanto, assim, essa divisão dos 3 domínios pode estar com dias contados, se é que já não foi mudado, né? E eu não sei aqui. 54. A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. Ela possui um DNA circular, né? O genoma próprio dela. Enfim, participa ali da cadeia respiratória, ciclo de Krebs. Ela tem um código genético mitocondrial, é diferente do nuclear, né? Uma das explicações para a presença de DNA na mitocôndria é a origem dela, né? A origem evolutiva dela.
elas possuem um ancestral diferente da célula eucariótica, porque elas, na verdade, eram, historicamente falando, né, evolutivamente falando, elas vêm de um grupo de procariontes que tinham vida independente e em algum momento se associam com células eucariontes, começa ali uma relação endossimbiótica e elas preservam, né, o DNA delas, o genoma delas, não abrem mão disso, e isso tem ali uma importância, né, no metabolismo energético aeróbico da célula. 55. Em termos numéricos e ecológicos, os artrópodes são os animais mais bem-sucedidos do planeta. São exemplos de linhagens do filo Artrópoda. Miriápoda, que são os diplópodes e os quilópodes, né? Os piolhos de cobra, né? E as lacraias. Opiliones, que são aracnídeos. E crustácea, que dispensam a apresentação. Camarões, caranguejos, siris, lagostas, etc. 56. Em qualquer momento da história da vida, a diversidade biológica é influenciada pelas taxas de especiação e extinção. Falando sobre extinção, a maior extinção já documentada no registro fóssil ocorreu a mesma questão daquela outra questão que teve lá em cima, né, sobre registro geológico, né, aquela escala geológica de tempo. Pegar um mapa, né, um calendário geológico e dar uma olhada nos principais eventos que aconteceram é interessante. No caso aqui, essa grande extinção aconteceu, se eu não estou falhando a memória aqui, no Permiano Triássico, no final entre o Permiano e o Triássico. E foi realmente assim, a maior extinção já documentada. Bom, questão 57. Qual das opções abaixo poderia explicar o nascimento de um indivíduo portador da síndrome de Klinefelter, um homem com dois cromossomos X, né? E daltônico, o daltonismo é uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, que é filho de uma mãe normal, portanto ela não é daltônica, e pai hemofílico. A hemofilia também é uma característica recessiva ligada ao X, que no homem apenas uma cópia, né, desse alelo mutante seria necessário porque o homem, ele é hemizigoto, né, ele só precisa de um cromossomo X, na verdade ele só tem um cromossomo X, naturalmente, né, e ele já expressaria essa característica. Sabe-se que a hemofilia e o daltonismo são heranças ligadas ao sexo, como eu disse, recessiva ligada ao X. E como é que você explicaria isso então? Aconteceu, claramente, né, uma não disjunção cromossômica na meiose 2 da mãe. Portanto, durante a ovogênese dessa mulher, né? Aqui a gente está com o esqueminha, né, da ovogênese, da formação dos óvulos, né, dos ovócitos. Um ovócito primário dando origem ali a ovócitos secundários, que eventualmente formam ali os óvulos, né? Então a gente tem aqui um ovócito primário, essa mulher ela tem duas cópias do cromossomo X, e nesse período, né, nessa fase aqui da meiose vai estar duplicado, né? Então ela vai ter duas cópias de um cromossomo X e duas cópias de outro. Na meiose secundária, vai haver ali a fase reducional, né? E ela vai então separar, viria, né, um cromossomo X para um lado, duplicado, e o outro cromossomo X para o outro, duplicado também. Mas lembra que na ovogênese, o ovócito primário, né, ele vai formar apenas um ovócito secundário, o outro vai virar um corpúsculo polar. Esse ovócito secundário que sobreviveu, né, ele tem aqui duas cópias desse X afetado, eu coloquei em vermelho para exemplificar, né, que ele é o afetado. Naturalmente, o que aconteceria? Seu ovócito secundário levaria à formação de um óvulo, né, quando ele fosse fecundado, e um corpúsculo polar. Isso aqui seria o que aconteceria naturalmente. Entretanto, nessa mulher, o que aconteceu? Nessa fase aqui, né, quando houve ali a fecundação do ovócito secundário, que ele se modificou ali em óvulo, formou um óvulo com as duas cópias do cromossomo X afetado e um corpúsculo polar que ficou vazio. Isso aqui é a famosa chamada, né, não disjunção, né, quando duas cópias de um cromossomo, quando as cromátides do cromossomo não se separam na meiose 2. Portanto, ela formou um óvulo contendo duas cópias do X afetado. Aquele filho nasceu, né, pelo desenvolvimento, né, desse óvulo aqui, com o Y do pai, por isso é um homem. Então era um homem que tinha o Y, que ele recebeu do pai, e dois X da mãe, dois X afetados para essa doença aí do daltonismo. E a Klinefelter porque ele tem dois X. Ah, mas não daria para ter sido também um problema ali na não disjunção paterna, né, na formação ali do espermatozoide, um espermatozoide XY? Nesse caso aqui não, porque o pai ele era normal. Significa que ele tinha um X normal. Se esse filho herda um X normal do pai, por essa relação ali de dominância e recessividade, né, que é algo que existe alguma discussão, mas a gente trata aqui como se realmente fosse verdade, porque realmente os efeitos são reais, né? Ele teria um X normal que ele ganhou do pai, e esse X afetado da mãe não iria se expressar, portanto ele não seria daltônico. Façam aí os modelinhos aí no papel, pega, né, um lápis, enfim, fiquem projetando essas possibilidades para ver, né, o que seria o mais adequado. Mas e daí que o pai é hemofílico? Não contou pra nada, porque o pai não passa o X pro filho, né, ele passa o Y, portanto não entrou aqui na discussão. Questão 58. Tem uma espécie de inseto, a gente vai ter aqui, né, os alelos determinando características, então o alelo Czão são dois genes, né, para duas características, cor do olho e formato da asa. O alelo Czão condiciona olhos marrons, né? Vamos falar marrom para simplificar. E o alelo recessivo Czinho, olho vermelho. O outro gene agora para outra característica forma da asa.
O Vzão determina asas normais e o Vzinho, que é o mutante, asas vestigiais. Ela vai falar aqui, né, as especificidades aqui dos cruzamentos, da distância, né, entre esses genes. Repara que o texto já dá pra gente que esses genes, o C e o V, estão a uma distância de 10 unidades de recombinação, os marganídeos, né? Isso aqui é importante. Ela fala sobre o cruzamento de uma fêmea híbrida, né, duplo heterozigótica, ou seja, híbrida para ambos os genes, com um macho duplo homozigótico, o famoso cruzamento teste, né? Sabe-se que a mãe da fêmea A homozigote recessiva é CVC, ela também é homozigote recessiva, né? Eu não vi muita utilidade para isso aqui, mas tudo bem. Em uma amostra de 1.600 indivíduos, portanto o N, né, da prole vai ser 1.600, quantos indivíduos seriam esperados com olhos marrons, avermelhados e asas vestigiais? Olho marrom é uma característica selvagem e asas vestigiais é uma característica mutante. Como numa prova anterior a gente já fez um exercício de achar a distância do gene, né? Eu vou evitar explicar de novo como aquilo é feito. Assistam os vídeos anteriores aí que eventualmente vocês vão. E vou também colocar, né, claro, o link para um texto muito bom sobre isso aqui na descrição, para quem quiser se aventurar. Nós temos então um N aqui de 1.600, né? Olhos castanhos são determinados pelo alelo Czão, né? E o Czinho, o olho vermelho. Portanto, a característica selvagem é marrom e a mutante vermelha, para a cor do olho. E a asa, característica selvagem normal e característica mutante vestigial. A distância, a questão já deu pra gente, né? Distância entre de C para V, 10 unidades de recombinação. A gente chega a isso aqui, né, calculando lá a porcentagem, né, a proporção de recombinação entre esses genes nos cromossomos que estão ali sendo de um dos parentais, que é o híbrido. Portanto, gametas de um indivíduo Czão, Czinho, Vzão, Vzinho. Ele pode formar gametas parentais, Czão, Vzão e Czinho, Vzinho, ambos são parentais. E também gametas permutantes, Czão, Vzinho, Czinho, Vzão. É a partir das proporções desse aqui na prole que a gente calcula a unidade, a distância, né? Portanto, se era 10, e essa unidade aqui a gente chega pela soma, né, das porcentagens de recombinação entre ambos, a gente assume que era 5% para esse e 5% para esse. Portanto, a porcentagem esperada na prole seria 45%, né, de formação de gameta CV, parental, 45% de formação de gameta Czinho, Vzinho, que também é parental, 5% de formação de gametas Czão, Vzinho e 5% de gametas Czinho, Vzão. Então a gente pega esse 5% aqui, faz 5% de 1.600, é só fazer 0,05 vezes 1.600, 80. A gente esperaria encontrar 80 indivíduos naquela população que teria o fenótipo que a gente viu lá, né? O olho marrom, que é uma característica dominante, porque ela vai receber um alelo dominante, portanto ele vai dominar. E ele vai ter aqui só apenas, né, o alelo recessivo para a característica de asa, então ele vai ter asa vestigial. Portanto, 80 indivíduos. Questão 59. É correto afirmar que o número de moléculas de DNA nuclear dupla hélice em uma célula humana é de... Nós vamos ter 92 moléculas, né, de DNA na metáfase 1 da meiose, porque nós temos 23 cromossomos impares, né, cromossomos homólogos, portanto 46 cromossomos, e na metáfase 1 da meiose eles vão estar duplicados, portanto nós vamos ter 46 vezes 2, 92 cromossomos, certo? E a questão 60, para fechar essa prova, no heredograma abaixo, né, nós temos ali indivíduos afetados por uma condição que a questão diz que é uma herança autossômica recessiva rara. Isso aqui é importante. Sabe-se que a frequência de indivíduos heterozigotos, né, para esse alelo na população é menor que 0,001%. Portanto, é uma coisa raríssima. É uma coisa assim que é um milagre você encontrar alguém heterozigoto com esse alelo na população. Por que isso é importante? Se o homem indicado pela seta 1 tiver uma criança com a mulher indicada na seta 2, qual das alternativas abaixo apresenta a melhor estimativa para a probabilidade dessa criança ser afetada? Cruzamos esse cara aqui, que é afetado, ele é azinho, azinho, com essa mulher aqui, que a princípio a gente não consegue saber qual é, com essa mulher aqui, que a princípio a gente não consegue saber qual é o genótipo dela, né? Porque a gente não sabe qual é o genótipo dessa mulher aqui. Todo mundo aqui descende de um... Eu vou ampliar esse heredograma. A gente tem aqui um casal progenitor, né? Que é uma mulher e um homem. O homem é afetado, portanto ele tem duas cópias do azinho. E essa mulher aqui, a questão não dava pra gente o genótipo dela, mas vamos assumir que qualquer pessoa que a gente não sabe o genótipo e que não tenha relação com essa família aqui, a gente assume que eles são azão-azão. Porque é tão raro, né? 0,0001% de chance. Então, assim, qualquer pessoa que não tenha relação com a família, a gente assume que é azão-azão. Tanto pra essa mulher quanto pra essa mulher. Ah, mas e esse cara aqui? Esse cara e essa mulher tiveram um filho afetado. Então, embora a gente não saiba a procedência dele, genética, né? Mas a gente tem que inferir que ele tem um alelo azinho, porque ele teve um filho azinho-azinho. Um desses alelos veio da mãe e o outro tem que ter vindo do pai. Portanto, ele é azão-azinho. Repara quantos indivíduos heterozigotos, né, a gente já tem nesse heredograma aqui, para uma característica, né, para um alelo que é tão raro na população.
Isso só reforça mais, né, essa coisa da gente assumir que esses indivíduos aqui são azão, né? E agora a gente tem que achar, né, qual é o genótipo dessa mulher aqui, porque ela vai participar do cruzamento com esse cara aqui. Partindo do princípio de que ela é filha de um heterozigoto com uma homozigota dominante, a probabilidade dela ser heterozigota, porque isso é fundamental, porque ela só poderia ter um filho afetado se ela fosse heterozigota. Então a probabilidade dela ser heterozigota é de 1/2, né? 2 chances em 4. Portanto, 1/2. Dito isso, a probabilidade de pegando essa mulher heterozigota e cruzando ela com esse homem homozigoto, a probabilidade de nascer uma criança afetada seria também de 1/2. Né? A gente pega aqui um homozigoto recessivo com um heterozigoto, 2 chances em 4 de nascer uma prole afetada, portanto 1/2. A gente calcula essa probabilidade aqui vezes a probabilidade, em primeiro lugar, dela ser heterozigota, porque a gente não sabe isso. A gente inferiu, através, né, de cálculo, que ela seria heterozigota com 1/2 de probabilidade. Então a gente calcula 1/2 vezes 1/2 e dá 1/4. Portanto, a probabilidade dela ter uma prole afetada, né, um filho afetado, uma criança, né, sem determinar que sexo, seria de 1/4. Repara que se a gente tivesse aberto a possibilidade da mãe dela ser heterozigota, a coisa complicaria um pouquinho mais, porque a gente teria que calcular a probabilidade dessa mulher ser heterozigota, em primeiro lugar, que seria de 1/2, vezes a probabilidade dela também ser heterozigota, né, com base no cruzamento entre heterozigotos. Aí a probabilidade dela ser heterozigota ficaria 1/3. A gente faria a mesma coisa aqui, né, 1/2 de probabilidade dela ser a mãe de um filho afetado no cruzamento com esse homem, e a gente multiplicaria pela probabilidade dela ser heterozigota, que é de 1/3, daria 1/6, né? A coisa ficaria um pouquinho mais complicada. A gente assume que esse cenário aqui, que eu mostrei antes, ele é o mais adequado, porque a questão deu que a característica era muito rara e tudo mais. E com isso nós ficamos por aqui. Nessa prova tivemos, né, observamos muitas questões de citologia, genética, evolução. E é muito comum as pessoas traçarem a estratégia assim, eu vou estudar aquilo que mais cai. Como aqui é uma coisa classificatória, né, e você está buscando a medalha de ouro, eu diria que é o contrário. A medalha de ouro está aqui no que menos cai. Que é aquilo que as pessoas geralmente dão menos atenção, né? Então, assim, a medalha de ouro não tá no que mais cai, tá também, né? Óbvio. Mas tá principalmente aqui no que menos cai. É aqui que você tem que focar. É o que. Aquelas coisas muito específicas, né? Aquela coisa que cai assim esporadicamente, mas que, né, poucas pessoas vão dar atenção para aquilo, você vai dar, e você vai saber aquilo, e você vai ganhar a medalha de ouro. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a primeira fase da 4ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Até lá.